Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Descomplicando a Bíblia, ok? E hoje nós vamos falar sobre alguns pontos centrais que testificam, que identificam que uma religião é uma falsa religião, ok? Existem muitas religiões, mas nós podemos classificar à luz da Bíblia aquelas que são falsas. E como que isso acontece? Como nós podemos, então, nos colocar nesse lugar, né, de julgar o que está certo e o que não está? A Bíblia diz que nós não devemos julgar pela aparência, né? Está escrito ali na palavra de Deus em Mateus 7. Mas em João, no capítulo 7, no verso 24, diz: não julguem pela aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Uma coisa muito importante, então, é a gente entender que existem muitas diferenças entre algumas coisas dentro de igrejas, mas existem algumas coisas que elas não podem ser diferentes, certo? Existe o escopo do cristianismo, certo? A espinha dorsal do cristianismo, ela precisa ser aceita por toda a igreja que é uma igreja verdadeira. Então a gente pode discordar de algumas coisas, como de batismo infantil, de batismo só quando a pessoa crê, isso é um tema secundário. A gente pode discordar sobre dons espirituais, tem gente que não acredita que existem dons espirituais mais, outros acreditam, né? Esses são temas que nós consideramos secundários, não faz com que a gente olhe para uma igreja e diga, essa igreja não é de Jesus. Não, é uma igreja que tem aquele padrão, adotou aquela doutrina que não é uma doutrina central para dizer que aquela igreja é uma falsa religião ou não é. Uma coisa também que a gente precisa entender é que geralmente as seitas, né, as seitas heréticas, elas tentam se apropriar da salvação. Elas dizem, a salvação só existe aqui. Isso é um perigo muito grande, tá? Porque ninguém pode arrogar para si isso, né? Então, a gente sabe que existem diferentes tipos de comunidade, mas nós respeitamos as diferenças que existem, desde que essas diferenças elas não sejam, né, não vão contra a espinha dorsal. Então, isso é uma coisa séria, né? Inclusive, eu quero até falar de algumas igrejas que são chamadas evangélicas, mas que não são evangélicas porque elas não pregam a doutrina principal da palavra. Geralmente são igrejas que são movidas por empresários que estão ali para falar sobre dinheiro. E eles movimentam as pessoas dizendo que se elas derem dinheiro, elas receberão dinheiro, né? Então, isso aí é complicadíssimo, é pecado. Tudo aquilo que a gente faz para a obra de Deus, né, ajudando os necessitados, a gente faz por gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Então, como Paulo disse, a generosidade espontânea, se você for fazer com peso no coração, não faça, não há obrigação nenhuma da sua parte para com isso, né? Para aqueles que entendem o Evangelho, eles fazem, então, por amor a Deus, ok? Então vamos lá, eu quero citar a primeira heresia, ou a primeira falsa religião, que é a religião dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová são muito conhecidos porque até os dias de hoje eles vão de casa em casa, batendo de porta em porta para falar da mensagem deles para as pessoas. E eles são conhecidos por serem muito chatos, porque eles são muito insistentes, né? Eu já ouvi um número muito grande de testemunhos de pessoas que, quando os testemunhos de Jeová bate a campainha, a pessoa finge que não está em casa, porque se eles te pegar na porta da sua casa, eles vão falar, não vão deixar você entrar, vão ficar te rodeando, e é bem chato mesmo, e é uma religião problemática, viu? Eles se chamam testemunhos de Jeová. Jeová, a gente sabe na Bíblia que significa Deus, então a religião deles é como se eles
interpretasse que eles são a única testemunha de Deus. Inclusive, eles acreditam, sabe o quê? Eles acreditam que somente 144 mil pessoas vão para o céu. 144 mil pessoas. Então, você conta a história do mundo inteiro, de todo mundo que já viveu, todo mundo que está vivo e todo mundo que ainda vai viver até Jesus voltar. Eles acreditam que só 144 mil vão para o céu. O resto vai tudo para descer no inferno. Então, assim, uma religião complicada, de pessoas complicadas, né? Geralmente quem está dentro dessa religião sofreu uma lavagem cerebral muito séria. Inclusive, os testemunhos de Jeová, eles não aceitam a transfusão de sangue. Tá? Eu já acompanhei de perto um caso de uma mãe que tinha o seu filho morrendo, certo? E precisava de transfusão de sangue, e ela não aceitou que o filho fizesse transfusão de sangue. A criança veio a óbito. Ela foi depois processada na justiça e tudo mais, e eles não aceitam, certo? Então, até parentes, assim, que têm o mesmo tipo sanguíneo, eles não doam sangue. Deixa morrer a pessoa da própria família, ou quem quer que seja, mas eles dizem que isso é pecado. Então, assim, uma coisa que a gente não sabe de onde essas pessoas tiram tanta besteira. E eles cometem um erro que é absurdo, né? Porque eles negam a plena divindade de Cristo e do Espírito Santo. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E como eu já falei, nós cremos na Trindade. Nós não cremos em 3 deuses, mas o nosso Deus é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em glória, em poder, em honra, em autoridade. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é maior que o Pai, e por aí vai. Então, é a Trindade, certo? Cada uma se manifesta de uma forma. Na história da existência, a gente vê que cada um se manifestou, né, de uma forma conforme eles mesmos estabeleceram. Pai, Filho e Espírito Santo não foram criados por ninguém, são eternos, né? E nós oramos a Deus em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, que a gente não sabe como a gente deve orar. Então essa é a nossa fé. Eles negam a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então eles negam a doutrina central. Não tem como dizer que essas pessoas são cristãs porque elas não acreditam que Cristo é Deus, tá? Então, se você acreditar que Cristo é só um profeta, você cometeu uma heresia, né? E a heresia, ela é passível, então, de uma... como é que eu posso dizer? Uma heresia é passível de uma excomunhão, vamos assim dizer, né? De uma excomunhão da fé verdadeira. Então, essas pessoas, elas estão muito enganadas. E tem um ponto também, um ponto anticristão, que é o fato deles afirmarem que Jesus é uma criatura criada por Deus, tá? Entenda isso, por favor. Jesus não foi criado por Deus. Quando a Bíblia diz que Cristo Jesus, certo, é o Filho de Deus Pai, é porque ele encarnou. E quando ele encarna, que inclusive é o Natal que nós comemoramos, certo? Ele vem em forma humana. Então, quando ele vem em forma humana, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele foi gerado como homem no ventre de Maria por meio do Espírito Santo que cobriu Maria sem que elas tivessem relação sexual, e assim, então, Cristo veio. Então, o Pai não criou o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito são eternos, iguais em glória e em poder. Então, eles cometem esse erro crasso. E eles dizem uma coisa, eles dizem que Cristo Jesus é o arcanjo Miguel encarnado. Uma loucura! Você pode pegar a Bíblia inteira, né, que não tem nada mais nada que fale algo nem parecido com isso. Então, realmente é uma coisa bem assustadora o fato dessas pessoas quererem, de alguma forma, se apresentarem como cristãos, sendo que elas não acreditam em nada na Bíblia. E o cristianismo vem da Bíblia, essa é a verdade, não tem como fugir disso, né? E como a gente lê também em Colossenses, na carta escrita à igreja de Colosso, Paulo escreveu no capítulo 1, verso 16 e 17, está escrito: em Cristo todas as coisas foram criadas,
por ele e para ele. Então, Cristo, ele criou todas as coisas, certo? Cristo, ele está junto com o Pai e com o Espírito, e eles criam o mundo, eles criam o cosmos, eles criam a natureza, eles criam os animais, eles criam o ser humano. Está escrito, façamos nós, né, o homem à nossa imagem e a semelhança, a própria Trindade conversando entre si, eles, façamos o homem segundo a nossa imagem e a semelhança. Então, Cristo não foi criado, ele criou todas as coisas, porque ele é Deus, ele não é nenhuma criatura, certo? Ele é o criador de todas as coisas. Então a consequência é que eles negam a divindade de Jesus. E negar a divindade de Jesus é você negar uma espinha dorsal do Evangelho, ok? Essa heresia surgiu também no século IV depois de Cristo. Um bispo de uma igreja chamado Ário, ele começou a pregar nas igrejas que Jesus, ele não era Deus, ele era criado por Deus. E Jesus então Jesus não tinha a essência eterna da glória. E o que acontece? Foi feito um concílio, o concílio de Nicéia, com 318 bispos, né, de igrejas, e essa heresia foi chamada de arianismo, que é acreditar que Jesus Cristo, ele não é Deus, mas que ele é só um homem, e esse bispo ele foi excomungado da igreja no século IV, e essa igreja, o arianismo, ela foi combatida por muito tempo ali nos primeiros séculos, ali, então, depois de Cristo. Então, negar que Cristo não é Deus é negar que o sacrifício dele, então, é salvífico, porque somente, certo, aquele que foi Deus e veio em corpo humano é que foi capaz de o quê? De morrer na cruz, verter o seu sangue para nos religar ao céu. Se Cristo não fosse Deus, a sua morte, ela seria como a morte de qualquer outra pessoa que morria na cruz naquela época, tá? Muitas pessoas morriam na cruz, inclusive gente injustiçada também morria na cruz. A cruz era um método que o Império Romano matava as pessoas naquela época. Então, negar que Cristo é Deus implica numa série de coisas. Implica de que o sangue dele não tem poder, implica de que você não pode receber perdão quando você ora a Deus em nome de Jesus, implica que seus pecados não foram justificados, que os seus pecados não são apagados quando você se arrepende e pede perdão a Deus em nome de Jesus. Então eles negam assim o que é central. Então é um lugar que você tem que fugir, tá? Essas pessoas, elas são bitoladas, elas são escravas de uma mentalidade muito tacanha, tá? Eles também negam várias coisas, como obrigam as pessoas a não comerem várias coisas, a não vestirem certos tipos de roupa, certos tipos de ornamento. É engraçado que você vê no livro de Ezequiel, o próprio Deus dizendo, né, que ele adornou Israel, até mesmo colocando um piercing no nariz, adornou com colares, adornou com brincos, pulseiras, né? E essas religiões aqui dizem que as mulheres têm que não pode fazer nada, tem que andar de qualquer forma, e não tem nada bíblico nisso, né? Então essa é a primeira coisa, fuja dos testemunhos de Jeová, eles não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a fé cristã, ok? Segundo, né, vamos para a segunda heresia, ou a segunda seita que não é de Deus, os Mormons. Os Mormons, geralmente, você já deve ter visto aí na rua, geralmente eles vêm dos Estados Unidos, tá? Geralmente você vai ver andando na rua uns rapazes e umas moças aí branquinhos, loiros, ruivos. Eles andam sempre com a camisa branca, com a gravata preta, uma calça social preta, e eles estão sempre com a pastinha deles, e eles também vão visitando os lugares, né, doando a Bíblia dos Mormons, né, e tentando catequizar as pessoas. O número de testemunhas de Jeová e de Mormons aqui no Brasil é bem pequeno, só que principalmente os Mormons, é uma igreja bem rica, até porque o dinheiro deles vem de outros lugares, como dos Estados Unidos, né, onde eles já estão consolidados.
Aqui mesmo perto da nossa igreja tem um templo enorme dos Mormons, onde mora muitos desses rapazes. Geralmente eles pegam esses rapazes bem jovens mesmo, 17, 18 anos, e eles moram aí, vivem ali, é tudo bem estruturado. Só que tem um problema muito grande, né? O criador dessa religião aqui, ele alegou que ele teve visões a mais a respeito de Deus e ele criou coisas a mais do que a Bíblia diz. Isso é um problema, porque o apóstolo Paulo disse assim: ainda que um anjo aparecer para você e fale para você alguma coisa diferente daquilo que já foi ensinado nas Escrituras, você deve considerar isso maldito, algo amaldiçoado. Então foi o que ele fez. O criador dessa religião, que é Joseph Smith, ele alegou que um dia ele indo para trabalhar, ele cortando caminho por meio de uma mata, ele teve uma visão ali. Nessa visão ele começa então a entrar numa série de erros. Aí vai entrar no erro central deles, do porquê eles não são cristãos, que é a pluralidade de deuses que eles acreditam e eles negam a Trindade, tá? Negar a Trindade não tem como. A Trindade é centro da palavra de Deus, é centro do Evangelho. Eles creem então na pluralidade de deuses, né? Colocando anjos como deuses também, anjos da guarda e coisas nesse sentido. Então, eles ensinam que Deus Pai foi um homem que evoluiu, certo? E chegou à divindade. Então você vê assim que é uma ideia totalmente distante da fé cristã. É uma ideia muito mais parecida ali com os deuses gregos, né? Que foram homens que foram se aperfeiçoando e se tornaram entidades divinas, né? Do que propriamente o cristianismo, né? Então eles acreditam que Deus Pai foi um homem que foi evoluindo até se tornar uma divindade, né? E que os seus fiéis, eles poderão se tornar deuses. Então eles acreditam realmente que se eles seguirem ali a cartilha deles, né? O livro dos Mormons, que eles vão poder chegar a se tornar entidades divinas, entidades espirituais nesse sentido, né? E tem uma refutação bíblica muito clara. Em Isaías capítulo 43, no versículo 10, diz: antes de mim, Deus dizendo, através da boca de Isaías, antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. A Bíblia diz nos 10 mandamentos, né, que só há um Deus, e esse Deus é o único digno de ser adorado. Não existem outros deuses, certo? O que existe é Deus Todo-Poderoso, né? E existem os demônios que tentam enganar as pessoas através dessas falsas religiões. Então, não existem outros deuses. Inclusive, eu citei sobre isso quando a gente falou da aula aqui sobre os homens, os anjos, os demônios, né? Os demônios enganam pessoas, né? Eles entram em pessoas para enganá-las, para que elas venham acreditar que elas estão sendo possuídas por algum tipo de divindade. Mas a verdade é que Satanás, ele perdeu, ele foi derrotado completamente por Deus e ele tenta enganar o homem dessa forma, tá? Então, hoje em dia as pessoas dizem muito assim, que fulano de tal fez um pacto com o diabo, que mais tem a gente aí todo ferrado na vida que fala que faz pacto com o diabo dá dinheiro, isso aqui não dá coisa nenhuma, certo? Não tem poder sobre nada. A Bíblia diz em Ageu 2, verso 8, que Deus é o dono do ouro e da prata. Então o povo fica dando muita ladainha para o lado do diabo, querendo dar muito poder para o diabo, porque ele não tem. Jesus é que tem poder, Deus é que é criador de todas as coisas. Quem é Deus que existiu antes do Senhor? Quem é Deus que vai existir depois? Não existe isso. Então a consequência dessa religião é o politeísmo. O politeísmo é acreditar em vários deuses. Isso é uma visão errada, é uma visão antropocêntrica, onde o homem está sendo colocado no centro, né? Então isso destrói completamente a soberania divina. Então Deus já não é mais soberano, Deus não sabe todas as coisas, Deus não está guiando a nossa vida, Deus não está guiando o nosso futuro. Então isso aqui é só alguma coisa para você entender. Fuja do mormonismo, porque o mormonismo não é
cristão, certo? Vamos ver aqui até onde dá para a gente falar, senão a gente vai para outra aula. Temos quantos minutos? Vamos lá então. O espiritismo kardecista, certo? Então, as pessoas têm essa dúvida, né? Muitos nem conhecem essas outras religiões aqui que eu citei, né? Como Testemunho de Jeová ou os Mormons. Mas o espiritismo a gente conhece. O espiritismo kardecista, inclusive aqui no Brasil, ele está dentro da ala dos cristãos. Então, se acredita que católicos, evangélicos e espiritistas kardecistas são cristãos. Mas aí onde está o problema, né? O erro central deles eles negam a expiação substitutiva de Cristo e a ressurreição corporal. Eles não acreditam que Cristo ressuscitou corporalmente no terceiro dia, e depois de ter ressuscitado no terceiro dia, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus ainda ficou 40 dias na terra, com o corpo humano ressuscitado, lembrando que lá tinha um monte de soldados vigiando, certo? O lugar que Jesus tinha sido colocado no túmulo, tá? O anjo desceu, rolou a pedra, os soldados ficaram desesperados, porque a visão da glória de Deus espanta as pessoas. Maria foi até lá, ela, no primeiro momento, não reconheceu Jesus, Jesus disse, sou eu, ela caiu aos pés do Senhor, Jesus diz, vai lá, diga para Pedro e para os outros que eu estou indo na frente deles e tenho coisas para falar. Jesus ficou 40 dias ainda ensinando aos seus discípulos, e depois subiu aos céus e disse que o Espírito Santo ia descer. Esses homens ficaram orando, e em Atos capítulo 2 mostra que o Espírito Santo desceu. Então eles negam que Cristo ressuscitou corporalmente, eles negam a expiação de Cristo, eles negam que Cristo, quando ele subiu na cruz, ele estava pegando os nossos pecados e colocando nele, certo? Isso é negar o fundamento da fé cristã, isso não tem base isso, porque Jesus, quando estava na cruz, ele disse assim, ele exclamou em aramaico, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, a tradução, o Senhor Jesus citou o Salmo 22, e a tradução é, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Ele está com o peso do pecado da humanidade nas costas. Então, ali naquele momento, houve, né, uma ruptura, né, entre o céu e a terra, e dessa forma a gente vê que essa ruptura, né, ela foi desfeita quando Cristo suportou o pecado nosso ali na cruz até o final, até que ele entrega o Espírito dele ao Senhor Deus, e ele fica 3 dias, então, morto, e depois ele ressuscita. Então, sem sacrifício substitutivo, sem expiação substitutiva, não tem salvação, não tem perdão de pecados, não tem sangue de Jesus que salva, não tem sangue de Jesus que perdoa, né? Então, é necessário que haja, certo, o sacrifício de Cristo. Então, eles vão ensinar o quê? Eles vão ensinar a reencarnação. E eles acreditam que a reencarnação é um processo moral, certo? E que esse processo moral é que leva à salvação. Aí tem um problema sério. Uma pessoa, quando ela crê em Cristo, ela pode ter vivido uma vida de muitos erros, mas quando ela crê em Cristo, ela passa por um processo onde ela tem uma regeneração do coração e uma santificação progressiva, tá? Nós não vamos ter outra vida nessa terra. E nós não somos salvos também pela nossa perfeição moral. Até porque o pecado nos manchou. E nós ainda estamos manchados pelo pecado, por mais que nós tenhamos o Espírito Santo. Então, se for pela moral, ninguém vai ser salvo. Você lembra do jovem rico? O jovem rico, ele se apresentou e disse assim, Senhor, eu tenho cumprido todos os mandamentos desde a minha infância. Jesus olhou para ele e disse assim, ele perguntou, o que mais que eu faço? Jesus disse para ele, pega todo o seu dinheiro, dá aos pobres, vem e me segue, vamos então cumprir esse chamado. E aí o jovem rico abaixou a cabeça, triste, foi embora, não quis seguir ao Senhor Jesus. Moralmente falando, ninguém vai ser salvo, moralmente falando, ninguém vai receber salvação. A salvação é pela graça, certo? Mediante a fé. Está escrito Efésios capítulo 2, versículo 8.
A salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Está escrito dessa forma. Então, o espiritismo kardecista é conhecido, né, por ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é bom, mas eles fazem isso com a motivação errada. A motivação deles é o quê? É esse aperfeiçoamento moral para que eles possam reencarnar de uma forma melhor depois que eles morrerem e passarem para outra vida. Mas a Bíblia não fala nada de reencarnação, absolutamente nada, certo? Então, não há um texto bíblico sequer que fale alguma coisa a respeito disso. Então, isso é um problema seríssimo, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que quando o ser humano morre, acabou. Está escrito, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: aos homens está ordenado morrer uma vez só, e depois disso é dado o juízo. Depois que nós morremos é céu ou inferno. É o que está escrito. Não há, certo, condição de nós reencarnarmos. Isso aí foi inventado, certo? Dentro da doutrina deles, dentro da forma deles lá de agir. E o que acontece? Se você me perguntar, e as coisas que eles fazem, que eles recebem os espíritos de luz, as cartas psicografadas, tudo isso são demônios que se apossam dessas pessoas porque elas querem se abrir para o mundo espiritual, e tem pessoas que conseguem se abrir para o mundo espiritual, têm algum tipo de sensibilidade, começa a receber certos tipos de informações de demônios, tá? E essas informações geralmente são para prender as pessoas, geralmente são sempre coisas voltadas ao passado, tá? E sempre coisas que levam as pessoas a ficarem presas, né? Nada faz a pessoa avançar, sabe? É sempre coisas que paralisam. E é uma coisa, sabe, que não cresce porque, na verdade, todo o sistema deles é bloqueado. É uma coisa muito, muito sem noção em todos os sentidos, se a gente for olhar e comparar isso com a Bíblia. Nós temos também, deixa eu falar só de mais duas, eu vou dar outra aula para falar das demais aqui que eu quero citar. A Igreja da Unificação, talvez ela seja bem menos conhecida, ele é do Reverendo Moon. Reverendo Moon ficou muito conhecido ali nos anos 90, quando ele começou a aparecer na televisão, fazer algumas declarações a respeito de Jesus. Geralmente essas pessoas aqui, tudo dessas religiões, elas já marcaram o dia que Jesus vai voltar, tá? E a Bíblia diz que ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Só que lá os Mormons, eles já já citaram um monte de datas, falhou. Os testemunhos de Jeová também. O Espiritismo nem acredita que exista uma salvação através de Cristo Jesus, né? E essa Igreja da Unificação aqui, do Reverendo Moon, ela declara que Jesus falhou na sua missão. E aí o Reverendo Moon, ele diz que ele é o novo Messias, né? E o que Jesus disse que ia acontecer antes do mundo acabar? Está Mateus 24, a gente leu na última aula. Antes de tudo acabar, vai surgir muita gente dizendo que eles são os salvadores. Então, muita gente vai aparecer dizendo que elas são o caminho, elas são a salvação, eles são os profetas verdadeiros. Jesus disse, nos últimos tempos vai haver um monte de falso profeta, um monte de falso Cristo. É igual aquele maluco aqui do Brasil, né? Aquele Henrique Cristo, que tem gente que acredita que aquele cara é Jesus, né? Ele ganhou lá, ele mora numa fazenda enorme, que foi doação de gente que acredita que o cara, de alguma forma, ele é Deus, é espiritual. E ele tem um monte de gente que trabalha lá para ele, um monte de moça, um monte de rapaz. E ele vive como se ele fosse um rei lá, servido pelas pessoas. E pensando, meu Deus, um doido desse, fazendo uma besteira desse, ganhou uma chácara e vive lá. E nós aqui na igreja só querendo um terreno para ter uma igreja, para parar de pagar aluguel. E Henrique Cristo teve gente que acreditou num cara desse, né? E ele, para falar aquelas besteiras dele lá, ele vive lá numa boa, né?
Vou te falar. Então, o reverendo Moon, ele acredita que ele é o novo Messias, que Jesus falhou no processo, né? Então, a religião anticristã, que ela quer substituir Cristo como Salvador absoluto. E a Bíblia diz que só há um caminho entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, né? Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, João 14, versículo 7, então não tem como fugir disso, né? A consequência disso é a idolatria humana. O povo idolatra. Gente dessa seita aí do reverendo Moon aí, idolatra ele como se ele fosse Deus. Então é uma falsificação total da obra redentora. Então redenção não existe mais por meio de Cristo. Quem salva é o reverendo Moon, né? Então quem é um ser humano para se intitular Deus, né? Tem pecado maior do que esse? Era o que o diabo tentou fazer. O diabo quis ser Deus, né? Então é o que o reverendo tenta fazer. Essa igreja da unificação também é uma piada, igual a Henrique Cristo também. O problema é que essas religiões elas costumam dar muito errado, né? A gente tem casos aí históricos do século XIX, XX até do século XXI de igrejas assim, seitas, onde eles conseguiram levar todo mundo para certos tipos de lugar e fazer as pessoas sacrificarem a própria vida e morrer lá todo mundo, né? Religiões que fazem as pessoas tomar aqueles chás alucinógenos, né? Aquela coisa toda. Teve muitas pessoas que já desapareceram, muita gente que morreu fazendo uso dessas coisas. Então, inclusive na lei brasileira, isso tudo é proibido. Charlatanismo, curandeirismo, é tudo passível de prisão, certo? E pouca coisa é feita nesse sentido e mais deveria ser feito, ok? Então eu quero continuar depois falando sobre a ciência cristã, por incrível que pareça uma religião, a nova era, falar também do adventismo e de alguma coisa mais aqui que foi importante para nós. Então eu quero encerrar essa aula de hoje e que Deus possa nos iluminar para a gente ser simples, servir a Jesus na simplicidade, parar de inventar moda. Esses caras que inventaram moda, tudo começaram a pecar contra Deus, começaram a se achar que eles são os deuses de verdade. Vamos orar então, encerrando. Senhor, obrigado, nos faça crescer na graça e no conhecimento, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, e que dessa forma o Senhor nos livre desses enganos religiosos, desses enganos desses espíritos modernos. A sua palavra diz que nos últimos dias muitos espíritos enganadores iriam surgir, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, mas nós, ó Deus, queremos estar munidos e preparados contra essas coisas, para não cairmos nesses tipos de tentação, ó Deus, mas viver o evangelho do Senhor, que é puro, que é leve, que é abençoado. Como Jesus disse, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então é essa certeza que nós temos no nosso coração e é nessa certeza que nós vamos continuar. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Então, fica ligado que nós temos mais aulas aí pela frente que vão continuar sendo postadas e eu tenho certeza que se você assistir, você vai ser muito abençoado, tá? Deus te abençoe, a gente se vê em breve.